técnica de registro de pensamentos automáticos, né, o famoso RPA, ou algumas pessoas até mesmo chamam de RPD, Registro de Pensamentos Diário, tanto faz. Bom, o RPA, a princípio, é uma técnica de automonitoramento. A gente sabe que o cerne da terapia cognitivo-comportamental é o trabalho de fato com pensamento, tanto nos 3 níveis, né, pensamento automático, crenças centrais, crenças intermediárias, e também com os comportamentos e com as emoções. E o registro de pensamentos automáticos, ele possibilita que o paciente monitore e que ele tenha ali documentado de uma forma organizada, sistemática, esses pensamentos automáticos. Então, no decorrer da semana dele, a gente pode solicitar que o cliente ele faça uma anotação de todos aqueles pensamentos que se manifestaram ali no decorrer daqueles dias, também que a gente possa trabalhar com ele a observação de alguns padrões, né? Então, nosso objetivo com essa técnica, com essa ferramenta, né, com esse recurso aqui específico, é monitorar, documentar e, posteriormente, intervir em tudo aquilo que foi levantado. Então, no decorrer dos dias, esse paciente vai tomando nota, observando e tudo mais, revelando padrões a si mesmo e ao terapeuta, de modo que no momento seguinte ele possa atuar junto com o terapeuta na flexibilização ou na intervenção das emoções e dos comportamentos que foram observados nesse documento. Bom, nesse sentido, né, eu deixo 2 dicas muito válidas aqui para vocês. O que é relevante? Afinal de contas, o que deveria entrar no meu registro de pensamentos automáticos? Não é incomum que terapeutas iniciantes peçam simplesmente, né, após explicar ao paciente o modelo cognitivo, vão lá e solicitam que ele simplesmente faça uma anotação dos pensamentos que ele observou no decorrer da semana. E esses pacientes, às vezes, de fato, eles se comprometem com a meta, mas eles não entenderam porque não foram bem orientados e tudo mais, porque talvez o objetivo não tenha ficado claro nem para eles, nem para o terapeuta. Mas eles chegam à sessão com o registro de pensamentos automáticos, com o RPA, com pouca utilidade, né? E o que seria isso? O que eu quero, afinal de contas, no meu registro de pensamentos automáticos? Normalmente, eu quero que o meu paciente ali anote aquelas situações, né? Aqueles pensamentos que geram emoções intensas. Então, de fato, né? Alguns pacientes às vezes chegam na consulta com, veja só, a situação foi, meu marido me trouxe flores, talvez, e aí eu pensei, que bacana, meu marido é uma pessoa muito legal que gosta de mim. Isso tem relevância? Tem sim, né? De acordo com o contexto e tudo mais. Mas em um período, em um momento exploratório da terapia, eu quero de fato observar padrões ali disfuncionais e tudo mais, e aquilo ali que está relacionado a emoções normalmente negativas intensas, né? Eu tenho que ter uma ênfase, né? Eu tenho que delimitar com o meu paciente o objetivo desse monitoramento. Então, meu paciente chegou com uma queixa de ansiedade, eu vou pedir que ele tenha uma ênfase maior, um olhar mais voltado para essas questões voltadas à ansiedade dele, e não que seja uma solicitação esparsa sobre qualquer tema geral da vida dele, né? Tipicamente, eu quero que isso seja produtivo com esse cliente. E não só isso, né? Algo que eu sempre gosto de fazer com os meus pacientes normalmente, e eu particularmente compartilho essa dica, né? Esse macetezinho com vocês, no seu primeiro registro de pensamentos automáticos, né? Nas primeiras 2 semanas ali de terapia, quando a gente quer encontrar padrões, quando a gente quer conhecer esse paciente e também utilizar isso na nossa conceituação, tipicamente eu peço que eles monitorem por áreas da vida, né? Então eu posso listar, por exemplo, né, de acordo com cada paciente, com cada contexto, com cada queixa, que ele tente anotar ali para mim aqueles pensamentos, né, que geram emoções intensas e que são relacionados às áreas da vida dele que normalmente estão problemáticas. Por exemplo, tenho dificuldades com meu cônjuge, então vou pedir que ele anote pensamentos automáticos específicos a essa área da vida dele. Ou tenho grandes dificuldades no meu trabalho, me sinto um fracasso, incompetente, também vou pedir que ele anote ali questões relacionadas ao aspecto profissional dele. Ou, alternativamente, né, tenho dificuldades com questões alimentares. Também posso pedir que ele explore um pouquinho mais, que ele dê um pouquinho mais de ênfase naquilo. Então, o registro de pensamentos automáticos tem que ter um objetivo claramente definido, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, de modo que não seja só uma anotação aleatória de pensamentos aleatórios e que, de fato, não esteja alinhado minimamente com dificuldades que esse paciente está buscando ajuda, né, ou com os propósitos da terapia. Bom,
E aqui eu deixo para vocês um exemplo, né? Vocês podem baixar no Academy, na área de downloads para clínica, um exemplo de pensamentos automáticos de 4 colunas. Então, esse é um RPA de 4 colunas. Bom, a gente tem aqui na primeira coluna a situação. Na situação, eu vou inserir junto ao meu paciente, vou instruí-lo a anotar aquilo ali que aconteceu. Então, qual foi a situação, qual foi a circunstância, ou quando foi, né? Bom, ali na segunda coluna, eu tenho os pensamentos automáticos, que a gente tipicamente orienta ele a notar o que passou pela sua cabeça no momento em que aquilo aconteceu, ou no momento que você sentiu aquilo, porque de fato alguns pacientes vão começar pela emoção. Para alguns clientes é mais fácil perceber no primeiro momento a emoção. Então eu me senti muito triste, né? Ok. E nesse contexto de tristeza, de ansiedade, de raiva, de culpa, de medo, o que passou pela sua cabeça? E na última coluna, né, nas duas últimas, a gente tem então as emoções e, por fim, os comportamentos. Uma outra ressalva que eu faço, né, é uma ferramenta bastante útil, tanto para fins de monitoramento quanto para fins de intervenção, como eu já comentei com vocês. No entanto, né, a gente não pode simplesmente entregar essa ferramenta ao paciente. Lembrem-se sempre de algo que eu compartilho com vocês. Vocês são treinados em psicologia, vocês têm clareza do que é um pensamento, do que é uma emoção e de um comportamento. Então, eu jamais devo entregar ao meu paciente um RPA sem que ele tenha clareza do que significa cada uma dessas categorias, a diferença entre pensamento, comportamento, emoção, né? Ou quais são as emoções básicas, ou esse paciente de fato tem clareza de quais emoções ele sente, de que aqui isso é tristeza e não ansiedade, e que isso é ansiedade ou culpa, né? E também, né, o que efetivamente é um comportamento. Não estranha, por exemplo, se vocês não fizerem a psicoeducação adequada dessas categorias, né, que o paciente diga algo como: meu pensamento automático foi culpado, né? Ou meu comportamento foi tristeza. Então, nós precisamos, de fato, psicoeducar e preparar o paciente para este registro, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo. Em uma situação, eu soube que um colega da faculdade, uma moça, sei lá, um moço que se formou comigo, tem muito mais clientes no consultório do que eu. Pensamentos automáticos nessa situação. Poxa, eu não sou tão boa quanto ela, eu sou uma farsa, eu não sei o suficiente, ou eu nunca vou ter sucesso no consultório. E as emoções que eu senti foram tristeza, ansiedade, culpa, né? Bom, diante disso, o paciente, né, ele relata a seguinte ação. Então, eu decidi que, diante disso, eu deveria investir em mais cursos, em mais livros, né? E aqui tem até um ensaio de uma pequena consequência desse comportamento. E como consequência, eu não consegui fazer tudo ao mesmo tempo, nem todos os cursos, nem ler todos os livros. E também optei por me isolar socialmente, né, dos meus colegas de faculdade, ok? E aqui eu compartilho com vocês também um modelo de RPA de 5 colunas. Vocês também podem baixar lá na área de downloads aqui da Academy, tudo bem? Bom, a diferença dele para o primeiro é que a gente pode inserir aqui um espaço para as distorções cognitivas, certo? Normalmente, na primeira sessão de terapia, né, quando a gente vai fazer o primeiro monitoramento com o cliente, ele não tem ainda clareza das distorções cognitivas. Eu, particularmente, quando trabalho com esse registro de pensamentos automáticos, peço que o cliente preencha a situação, pensamentos, emoções e comportamentos e deixe em branco para um segundo momento, após a psicoeducação das distorções cognitivas. Isso porque também, né, existe uma lógica no nosso trabalho. Normalmente a gente primeiro trabalha o modelo cognitivo e uma vez que esse paciente de fato já aprendeu a identificar pensamentos automáticos e diferenciá-los de emoções e comportamentos, aí sim que a gente vai falar com ele sobre as distorções, vai psicoeducá-lo, certo? Nessa situação específica, né, uma vez psicoeducado, a gente pode então solicitar para esse cliente que ele volte nessa lista e que ele preencha ali as distorções cognitivas. Então aqui a gente tem um exemplo novamente, né? Uma situação. Bom, fui viajar com meu pai, com minha madrasta, e no terceiro dia de viagem, eles decidiram almoçar em um restaurante da preferência deles, quando eu claramente pedi para almoçarmos hambúrguer, né? Pensamentos automáticos. Eu sou filha dele. Ele deveria dar preferência para mim sempre. Não é justo que ele faça isso comigo. Diante disso, as distorções cognitivas que foram identificadas em um segundo momento foram declarações imperativas, falácias de justiça e tudo mais. Adicionalmente, essa paciente também relata: bom, também pensei naquele momento, né? Foi aquela mulher dele que fez a cabeça dele pelas minhas costas, o que se torna ali, né, segundo a avaliação dessa cliente, uma inferência arbitrária. E por último, o pensamento dela automático foi: meu pai é uma pessoa tóxica e invalidante. E ela considera que essas distorções são uma rotulação e uma maximização.
Bom, nesse contexto todo, essa paciente ela identificou emoções como raiva, frustração, tristeza, e ali ela relata comportamentos, né, ações como: eu briguei com meu pai, fui rude e irônica com a esposa dele o resto da viagem, e eu não quis ir almoçar com eles no dia, eu me isolei, fiquei sozinha. Então aqui, né, o que importa para a gente nesse contexto é também ter esse monitoramento e buscar esse padrão. Então, será que essa paciente, tipicamente, de fato, né, ela age assim em diversas circunstâncias da vida dela? Como que será então, né, se eu pedir para ela monitorar outras relações na família, com a família dela, com colegas e tudo mais? Quais padrõezinhos, né, que quando eu convidá-la a monitorar, ela vai me revelar? Será que tipicamente ela é uma paciente que sempre se coloca numa postura vitimista e que acusa as pessoas de serem tóxicas e invalidantes quando não são deferentes, né, aos pedidos dela? Ou não, de fato, será que ela é uma pessoa que expressa exclusivamente esse padrão de pensamento, de emoção e comportamento nesse contexto específico, ok? Bem, também compartilhei com vocês o modelo de 7 colunas aqui no Academy. É só vocês entrarem lá na área de downloads e também baixarem esse modelo. Ele é uma alternativa também, caso vocês optem. Pessoal, sempre fazendo a ressalva que a preferência é de vocês e que vocês sempre vão considerar o paciente, o caso, ou mesmo o gosto de vocês, né? Particularmente, eu uso bastante, com uma frequência muito mais elevada, por exemplo, o registro de pensamentos automáticos de 5 colunas, né? Eu normalmente não gosto muito do de 4 colunas, porque eu acho que sempre falta a informação da distorção, e eu prefiro trabalhar, né, o processo de flexibilização de pensamentos automáticos fora do registro de pensamentos. Acho que isso traz mais riqueza para a relação terapêutica, quando eu faço isso com o paciente de uma forma mais dialogada durante a terapia e tudo mais, né? E deixo esse de 7 colunas ali para um momento subsequente, talvez de alta, ou quando esse paciente já teve um bom manejo e a gente já está numa etapa mais avançada da terapia, ok? Muito bem. Então aqui, né, a gente introduz, além de todos aqueles elementos anteriores, as evidências que não apoiam esse pensamento automático e pensamentos alternativos. Então, como eu disse para vocês, a gente não vai dar, não faz tanto sentido eu dar para esse paciente no primeiro momento da terapia, né, esse registro de pensamentos automáticos. E não só isso, eu dar para esse cliente quando ele não tem, de fato, a habilidade de já fazer isso sozinho. Então, lembrem-se sempre do novo princípio da terapia cognitivo-comportamental. Foquem na autonomia progressiva do cliente de vocês. Então, uma vez que ele já está apto a trabalhar a identificação do modelo cognitivo e trabalhar com isso sozinho, né? Trabalhar sozinho a rotulação das distorções cognitivas e que em sessão ele já mostre uma grande competência para flexibilizar os pensamentos automáticos sozinhos e criar pensamentos alternativos, aí sim, eu posso então trabalhar com ele nesse outro modelo, ok? Bom, muito bem. A gente tem então um outro exemplo aqui. Minha amiga só me respondeu no WhatsApp cerca de 4 horas depois que eu mandei uma primeira mensagem e eu vi ela online várias vezes. Pensamentos automáticos. Ela não gosta de mim, ela me acha chata. Se eu fosse uma pessoa agradável, ela me responderia na hora. Bom, distorções relacionadas ao primeiro pensamento foram de raciocínio emocional e personalização. E ao segundo pensamento foram identificadas as distorções, inferência arbitrária, rotulação e pensamento dicotômico. Essa paciente sentiu tristeza, depois ela se isolou, chorou. E aí, né, como ela estava provavelmente num processo ali de flexibilização, ela já tinha competência, autonomia para fazer isso de uma forma não autoajuda e não mecânica, né, que ela produzisse ali um tanto de frases que, ok, racionalmente eu entendo, mas emocionalmente não sinto, ela, enfim, pôde trabalhar evidências que não apoiavam tudo isso. Então, por exemplo, bom, a princípio eu penso que ela não gosta de mim, que eu sou chata, que eu sou desagradável, né? Mas a verdade é que a minha amiga sempre diz que gosta de mim, demonstra afeto, me dá atenção em outras situações. E talvez esse dia ela estivesse ocupada, né? Ela sempre usa o celular dela para trabalhar e tudo mais, então é natural que ela fique online para cumprir uma obrigação. E não só isso, né? Depois de tudo isso, né? Depois do expediente do horário de trabalho, ela me respondeu de forma atenciosa, a gente conversou longa e prazerosamente. E aí, né, diante disso, essa paciente tem a condição já então de criar um pensamento alternativo, estando em um estágio muito avançado da terapia. Bom, então o pensamento automático a priori era: ela não gosta de mim, ela me acha chata, e se eu fosse agradável, ela me responderia na hora. E aí essa paciente, ao final desse processo de flexibilização, né, ela chega ao seguinte pensamento alternativo: minha amiga não me respondeu imediatamente quando eu mandei uma mensagem, mas eu devo me lembrar que nem sempre ela está disponível o tempo todo no celular.
Ela está ali, às vezes, porque ela tem obrigações para cumprir, né? E apesar disso, ela é sempre afetuosa, preocupada comigo e demonstra interesse em tudo que eu tenho para falar. Ela me acha interessante, ela já me disse isso e gosta de mim. Então lembre-se sempre, quando vocês forem trabalhar o registro de pensamentos automáticos, assegurem que o cliente tenha entendido o modelo cognitivo antes. Instrua o cliente a anotar ali, a ter o registro das questões relevantes ou das emoções que são muito ativadoras ou que estão ligadas às metas de terapia, ok? E mais um aspecto super importante, sendo muito sincera, esse aspecto é bem difícil, porque tipicamente os pacientes não fazem isso, mas a gente vai tentar, tudo bem? É sugerir, né? É instruir que esse paciente anote preferencialmente todos aqueles pensamentos logo após a ocorrência da situação, para a gente obter ali o pensamento quente, né? E além disso, se o paciente tiver dificuldade em executar qualquer uma dessas etapas, de qualquer um desses RPDs durante a terapia, é ideal que a gente faça com ele algumas vezes até ele de fato ter autonomia. E principalmente nas primeiras sessões, é natural que a gente comece ali com o cliente, na própria consulta, o primeiro registro, o primeiro levantamento das situações, ok? E por fim, não se esqueçam do nono princípio do TCC. Trabalhem a autonomia progressiva do cliente de vocês. Não é adequado que talvez lá pela 10ª sessão, depois de passar por uma série de etapas da terapia com ele, tendo cumprido uma série de etapas do meu plano de ação, eu ainda esteja lá na 20ª sessão, mas você me trouxe uma situação, mas o que passou pela sua cabeça? Será que isso é uma distorção? Vamos flexibilizar. Então, minha sugestão é que vocês estruturem até mesmo o registro de pensamentos automáticos de vocês, de modo a ajudar esse paciente a progredir de uma forma autônoma.